Pode? Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Federação Espírita Paraibana. Esperamos que a tarde de hoje seja maravilhosa, né? Que possamos refletir, que possamos nos entregar de coração, né, a esse momento e que todas essas lições elas possam fazer muito sentido para o nosso coração, né? Para que o nosso dia a dia possa ser mais feliz e que possamos nos direcionar cada vez mais, né, ao Cristo, que é o nosso maior exemplo, né? Então, esse é o meu desejo, né? Espero que todo mundo esteja aqui de coração aberto, tanto presencialmente como virtualmente, né? E que possamos desfrutar, né? Nos concentrar nesse momento, que com certeza essas lições elas vão fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar melhor as pessoas, mas a temática é quando a morte se faz vida, né? É um tema, uma temática muito relevante, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo, a gente vai refletir bastante nesse sentido, então vai ser bem importante. Agora a gente vai fazer uma descrição breve do ambiente, né? Uma audiodescrição. E é o seguinte, a gente está no auditório, né? José Augusto Romero, da Federação Espírita Paraibana. Nós temos a mesa aqui com o computador, com flores vermelhas e brancas. E ao fundo nós temos uma parede branca, né? E ao lado o data show que vai reproduzir as imagens. E também exatamente. E virtualmente, né, que a gente está fazendo a transmissão, nós temos a nossa intérprete de Libras, né, que o nome dela é Ione, ela participa dos Sinais de Luz e eu vou fazer também uma descrição das pessoas, né. Ela é uma mulher, né, de pele negra, ela possui o cabelo cacheado, está amarrado nesse momento, e ela tá com a blusa preta, num fundo verde, né? E eu sou o dirigente atual, né, da palestra de hoje. Eu me chamo Ramon Lucena, faço parte aqui da Federação Espírita Paraibana da Juventude, sou evangelizador e sou criado na casa desde pequenininho, né? E a minha descrição é a seguinte: eu sou um jovem, né, de pele branca, tem um cabelo louro, os olhos um pouco azulados, né, e estou vestindo uma blusa vinho, né, de gola. E nós vamos ter como palestrante Merlânio Maia, né, pode vir para cá, Merlânio, o nosso querido poeta aqui da casa, que encanta todos com sua poesia, sua arte. E ele está com uma camisa, né, de gola também, que tem umas listras verdes, né, e também brancas, né. Ele usa óculos, tem um cabelo ralo, né, os óculos são redondos. Quase careca, pode dizer. E espero que a gente possa aproveitar bastante a tarde de hoje. E Merlânio irá fazer a nossa prece inicial, né, através de uma música, para que a gente possa harmonizar os nossos corações, a nossa mente, elevar a nossa vibração, para que a gente possa aproveitar as lições que aqui a gente vai aprender. Boa tarde, eu vou pedir permissão a vocês para tirar a máscara. Nós estamos numa distância muito boa, mas a voz reverbera melhor sem a máscara. Então a gente está a 3 metros da próxima pessoa. Agradecemos, Senhor,
nesses momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar de violão mesmo, porque daqui a pouco eu vou, quando eu vejo que alguém esteja querendo dormir, aí eu já jogo o violão, já resolve tudo. Ninguém pode cochilar na minha palestra, não é? Então, nós vamos falar sobre quando a morte se faz vida. É um tema recorrente nesse mês de novembro, né? Mês de novembro, que teve o Dia de Finados. O Dia de Finados é uma criação da Igreja Católica que nos traz uma reverência, uma lembrança reverente aos mortos. E, obviamente, ela trabalha com a possibilidade e com a crença de que a vida continua. Não fosse assim, ela não iria reverenciar os mortos, porque não teria nenhuma razão para isso, não é? Então, eu queria iniciar trazendo a ideia da sobrevivência desde a pré-história, desde os povos mais antigos, a registros antropológicos de enterros ritualísticos, em que ao lado do morto se colocava os animais de estimação que ele amava, colocava as suas armas, colocava os seus utensílios com que ele trabalhava, com que ele vivia na sua faina diária, como uma forma de que ele levasse para aquele lugar para onde ele iria aquelas coisas com que ele vivera, aquele universo. E nós vamos ver nesse período que até chegavam a sacrificar a família, a mulher, os filhos, para que ele tivesse uma família onde ele chegasse, como tem registros antropológicos sobre isso. É fácil, inclusive, de conseguir. Então, nós vamos conhecer na própria história dos povos antigos, e eu vou iniciar com o Antigo Egito, né? O Egito, que tinha um livro dos mortos, muito assim assemelhado ao que seria um livro dos espíritos, extremamente rústico para o pensamento de hoje, mas na época era um avanço extraordinário com que eles reverenciavam, que eles tinham acesso a como se comunicar com os seus mortos, né? Essa realidade patente, inclusive, se encontra em PDF, o Livro dos Mortos do Egito. No Google você pode procurar, que você acha. Hoje em dia, antigamente você se debruçava sobre aquele monte de livro que os vendedores batiam de porta em porta, né, que era uma verdadeira biblioteca, e você tinha que se debruçar sobre isso para entender. Hoje não, você tem o Google, e você em casa, em lugar qualquer, você pega o celular, você entra e você pesquisa sobre
tudo, qualquer coisa que tiver ali, há essa facilidade. E eu quero pedir desculpa a Ione, porque se eu estiver falando rápido, basta dar um sinal para mim. Tá baixo para ela não está conseguindo ouvir. Se você puder resolver essa parada aí. Vamos aqui, continuar, né? No Antigo Egito, notadamente, eles fizeram inclusive as pirâmides, que eram grandes túmulos. Eu vou falar mais pausadamente para ajudar a nossa amiga de Libras. Os túmulos, aquelas pirâmides são túmulos dos faraós e dos nobres, da nobreza, da casta egípcia, ali se enterrava. Então, ali no Egito é que se tinha mesmo essa reverência àqueles que se foram. No Egito tem registros, e muitos registros, desse contato com os dois mundos, com os mortos que se iam, e o culto a todos os seus deuses, mas sem esquecer aqueles que se iam. Inclusive, essa casta era denominada de deuses. Os próprios faraós, quando morriam, eles continuavam sendo o Deus daquele povo, reverenciado, adorado, e se fazia oração e tudo aqueles deuses, não é? E aí também tinha os animais, o sacrifício dos animais quando morria o faraó, e também os familiares, também acontecia isso, tem registro sobre isso, inclusive é muito fácil de conseguir esses registros na internet e vocês vão ver. Nos povos da Grécia, a Grécia ela vem de uma tradição da mitologia, que era a crença, a religião deles, era o que nós conhecemos hoje como a mitologia grega, não é? E em relação aos mortos, que eles também tinham toda uma reverência à questão dos mortos, né? Fazia, inclusive, quando o indivíduo morria, eles colocavam moedas nos olhos, né? 2 moedas nos olhos, que era para quando ele fosse para o reino de Hades. Hades era o irmão de Zeus, que cuidava do submundo e desse mundo dos mortos. E ele precisava atravessar o rio, porque lá embaixo era só rios, tinha muitas águas, e o barqueiro Caronte, né, chamado de Caronte, era o indivíduo que ele precisava pagar com aquelas moedas ao barqueiro para atravessá-lo para o Hades. E também levavam bolo, olha que coisa fantástica, bolo de mel, que era para enganar ou agradar o cão de 3 cabeças, chamado Cérbero. Era um cão de 3 cabeças que ficava ali, que deixava até as pessoas entrar. Agora, sair do Hades era que ele ficava violento, mas tem várias interpretações desse cão. Uma diz que são várias cabeças, não diz a quantidade de cabeça. Mas o mais comum são 3 cabeças, que é utilizado até no filme Harry Potter. Harry Potter utiliza o cão de 3 cabeças como uma simbologia daquele mundo da morte, daquele mundo dos mortos, não é? E os gregos, eles tinham uma crença muito positiva de que a vida continuava. Você vai ver nos diálogos de Sócrates, traduzidos por Platão, porque Sócrates não escreveu absolutamente nada, mas Platão, seu aluno, registrou as falas e inventou outras, né? Diz que Platão, inclusive tem uma reclamação do próprio Sócrates no livro Contos e Apólogos de Irmão X, que ele entrevista Sócrates no mundo espiritual. E não é Sócrates o jogador de bola, não, é Sócrates o filósofo. E ele pergunta, e Sócrates faz reclamação sobre a forma com que Platão interpretou a sua própria filosofia. E ele reclama lá que Platão colocava coisas efêmeras no momento de um questionamento tão importante como era a questão filosófica para o mundo, até hoje, não é? E que o planeta Terra ainda está muito atrasado, ele diz a Irmão X, muito atrasado, porque
perde-se em coisas, interesses materiais, esquece que a alma é o grande tesouro de todos nós, que deveríamos investir tudo que pudéssemos, de tempo, que o tempo é vida, nesse crescimento da alma. Isso é a revelação de Sócrates, porque realmente o mundo, você vê o mundo como está ligado às coisas materiais, ao consumismo doentio, não é? Ao consumismo. Agora, depois dessa pandemia, porque se precisa vender, você que tem celular, você não tem mais paz, não é? Porque as pessoas, ligando uma atrás da outra, e a pessoa liga de todo lugar, e quando você atende, é um desespero tão grande, porque tem que vender, tem que cumprir aquela meta, você sente naquele trabalhador, naquela pessoa que está do outro lado da linha, esse desespero. Os bancos hoje, né, quem trabalha em banco sabe disso, é um desespero para bater meta, é uma coisa assim extremamente violenta, e tira o gerente do lugar por conta de não bater a meta, quem não vender sai, é uma coisa absurda. A forma com que estamos vivendo nos dias de hoje, nessa velocidade, nesse frêmito de velocidade horrível, e que nós perdemos o direito à própria experiência na Terra, que é uma experiência muito bonita, uma experiência muito especial, onde vamos encontrar a nossa própria redenção, vamos encontrar com o nosso passado, vamos redimir esse nosso passado, vamos fazer uma vida futura muito mais harmonizada quando nós temos tempo de vivenciar o ser humano que somos nós, o homem que Deus criou para as grandezas da alma, não para os momentos de poder, o momento de ostentação, que hoje é uma loucura, esse troço da ostentação, não é? As pessoas, elas têm uma necessidade, estão alimentando isso como uma doença, uma necessidade de aparecer de tal forma, e se as pessoas não derem aqueles likes, aquela curtição, não virem os seus vídeos no TikTok, no Instagram, as pessoas entram em depressão, as pessoas perdem o sentido da própria vida porque não receberam uma quantidade de visualização, uma quantidade de likes, que é um absurdo, foge completamente até ao objetivo principal de se estar no proscênio do mundo, porque nós precisamos estar no proscênio do mundo, como seres em busca da própria redenção, investir no nosso ser espiritual, no ser espiritual que somos nós. Nós somos tesouros de Deus, nós somos partes da grandeza divina diante de nós, porque Deus nos criou à sua semelhança, e que ser criado à semelhança de Deus é uma coisa incrível, é uma coisa linda, e como Deus é o amor e o belo, não é? Você olhar ao seu redor, eu fiz um poema, inclusive recentemente, e eu digo mais ou menos isso, eu não tenho ele aqui, mas em traços, que você basta abrir os olhos de manhã, é motivo de gratidão, você respirar em longos haustos, é motivo de gratidão a Deus. Isso ainda sem botar o pé no chão, ainda na cama, na rede, no seu lugar de dormir. O fato de você estar respirando sem sentir dor, sem sofrimento, é um motivo de gratidão a Deus, porque a vida continua e recomeça naquele dia, é mais um começo. Há a possibilidade de você fazer o que quiser do seu tempo. Você vai ter ali 24 horas, uma infinidade de minutos, para fazer o que quiser, para doar o tempo de vida seu ao que quiser, para construir o que quiser. Mas nós devemos começar com essa reverência a quem nos criou. Quando abrimos a janela, que o sol chega no nosso rosto, com suas belezas dourando a nossa vida e a nossa alma,
é motivo de gratidão profunda a Deus. Quando nós vemos que temos um corpo que dá para continuar a jornada, para resolver as coisas, ou até mesmo quando acontece alguma coisa com o nosso corpo, porque faz parte de uma programação espiritual. Aquele corpo, ele vem como uma espécie de mata-borrão para receber aquelas barreiras de um passado tenebroso que nos faz sofrer muito no mundo espiritual. Então, aquele corpo, ele sustenta toda essa barreira. Ele vai ficando com as limitações, mas o espírito vai se libertando e vai criando asas, não tem mais limite para o caminho que ele vai fazer. Quando nós vemos que temos uma família, que temos amigos, é motivo de gratidão. É motivo de olhar para dentro de nós, que nós também somos deuses. E é bem peculiar essa informação do Salmo 51. Vós sois deuses. E Jesus vai fazer uma evocação desse salmo lá na frente, quando ele diz: não diz o profeta que vós sois deuses. Imagina o Filho do Homem. Se vós sois deuses, imagina o Filho do Homem. Jesus diz isso enquanto está curando as pessoas, que ele toca cura, ele olha cura, ele quer cura. De longe, ele se manifesta na própria natureza. A presença do Cristo diante da vida é um exemplo fantástico para todos nós. E aí é onde a morte se faz vida. Foi um parêntese. Eu ia tocar uma música, mas eu não mandei essa música. Ia ser um improviso agora, eu ia cantar essa música, mas como eu não mandei, a Ione, coitada, ela fica sem condição de levar. E eu me comprometi com Sandra de só cantar a música que eu mandei para ela. A ideia de morte para os judeus é bem interessante. Jesus veio naquele lugar, não é? Os judeus, o paraíso dos judeus é o mundo. A mulher que não tinha filhos era porque era amaldiçoada por Deus. Porque o paraíso para eles era estar no mundo, ter muitos filhos, uma prole muito grande, ter muita riqueza, ter muito poder e ter uma moral elevada. Isso para eles bastava. Então, você via que era um tipo de céu para uma casta, para aqueles que os sacerdotes, os 72 sacerdotes do Sinédrio. Mas para o vulgo, o populacho, como é falado, não se podia nem imaginar o que era isso, a não ser uma prole que eles podiam fazer. Mas o poder, as finanças, ter bens, isso se retrata naquele encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos deixa a sua casa à noite, cobre-se com um manto, se mistura com o povo do vulgo que anda pela noite, vai se escondendo, se esgueirando para ninguém reconhecê-lo, que era um homem muito poderoso, muito rico, e vai procurar Jesus porque ele fizera 70 anos. E quando um judeu faz 70 anos, ele faz um balanço da sua vida. O que é que ele conquistou de bens materiais? O que é que ele conquistou de poder no mundo? E o que é que ele conquistou de bens espirituais? Nicodemos tinha os dois primeiros, muito, em quantidade profunda. Tinha muito poder, era um homem muito respeitado, tinha muito dinheiro, mas espiritualmente ele sabia que não tinha absolutamente nada. E ele, preocupado com isso, porque fizera 70 anos, vai procurar Jesus. Porque sabe que Jesus está numa daquelas casas em Jerusalém de um amigo ou parente de Lázaro.
E Jesus está como ia para todas as casas, como vai até nas nossas casas, se assim o permitirmos, né? E Nicodemos vai entrando e Jesus nem deixa ele falar. Quando Nicodemos entra e diz: Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém que não venha do Altíssimo faz o que tu fazes. E Jesus se vira e diz na mesma hora: em verdade, não deixa nem ele perguntar o que ele vier a perguntar. Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nicodemos se assusta e pergunta a Jesus: como é que um velho como eu, 70 anos, vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus diz: o Espírito é como o vento, e faz aquela metáfora que se apresenta em qualquer lugar que quiser. E eu vos digo, é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água, porque é onde nasce tudo nesse planeta. Nós viemos do ventre da nossa mãe, cheio d'água. Aquela água permitiu a nossa vinda, organizar nosso corpo, estruturar nosso corpo a partir do modelo organizador biológico, que é o perispírito. E ali você tem esse corpo hoje por conta de ter mergulhado naquela água, no bucho da sua mãe. Senão você não teria, não estaria aqui com a gente, porque tudo vem da água. A vida do próprio planeta Terra veio dos oceanos e invadiu depois todos os continentes, mas começou tudo nos oceanos, porque a vida vem da água. Para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, como o planeta Terra tem 72% de água. E o nosso corpo, coincidência ou não, quando nós somos criança, tem 72% de água. Nós vamos crescendo, vamos ficando mais adultos, vamos perdendo alguma coisa, mas fica em torno de 68% a 70% de água, o nosso corpo físico. Então, há uma ligação profunda do corpo do homem, do ser humano, e como de todos os animais, de todos os seres que habitam esse planeta, e o próprio planeta. Então, a água é de onde nós vimos. Quando Jesus faz uma referência à água e ao Espírito, ele fala de nascer da água, mas ele tem uma colocação muito importante, que é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Esse aí é a base da entrada no reino dos céus. E Jesus mais tarde vai falar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Da mesma forma que ele diz que nós também temos Deus, que ele diz nos 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O que é que Jesus está dizendo? Amar a Deus em espírito e verdade, amar a Deus no próximo e amar a Deus em nós, porque Deus também está dentro de cada um de nós. Então, quando no sânscrito os hindus dizem namastê, aquela reverênciazinha que eles fazem com as mãozinhas postas, namastê, baixando a cabecinha assim, eles querem dizer: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Bom, então os judeus não tinham essa percepção de um mundo transcendental, não discutiam sobre isso, até criam assim, mas sem um aprofundamento maior. E é quando Jesus vem e fala das moradas da casa do Pai. É quando Jesus vem e fala do reino que está, que ele preside, e que um dia a terra seria este reino, porque ele não é, meu reino não é deste mundo que ele estava respondendo a um governante, este mundo do mal, este mundo da política, da ganância, de todo o mal que existe. O reino não era aquele.
porque ele queria apenas o coração do indivíduo, somente o coração, porque ele queria instaurar o reino divino no coração de cada um de nós, porque no dia que formos espíritos elevados, melhorados um pouquinho, não precisa nem ser tão elevado, no dia que chegarmos nesse patamar, o planeta será um paraíso. Não haverá fome, miséria, dores, porque todos estão imbuídos num mundo melhor, em viver num mundo melhor, para todos, sem diferença social. A diferença será apenas de elevação espiritual, a exemplo do que já acontece nas colônias espirituais. Aqueles que são os mais reverenciados, porque têm uma condição espiritual muito maior de amor, de paz, de serviço ao próximo, sem deixar que a necessidade tome conta dos indivíduos. Nós temos o caso lá da veneranda, no Nosso Lar, no livro Nosso Lar. Veneranda é a rainha Isabel de Portugal, é a rainha santa. E ela estava há 1 milhão de dias trabalhando ininterruptamente. Quando completou 1 milhão de dias, ela não foi a Jesus. Jesus veio a ela. Dizem lá, e está lá no livro Nosso Lar, que o Cristo veio falar com Veneranda. E eles perguntaram o que Jesus disse a ela. E ela sempre dava uma desculpa e não respondia a ninguém o seu colóquio com Jesus de Nazaré. Vocês imaginem o quanto o trabalho, o quanto o servir ao outro faz com que nós cresçamos espiritualmente. Então, quando Jesus falou, foi um choque muito grande para aquela civilização judaica. Quando Jesus falou de um mundo espiritual, falou com detalhes e preparou seus discípulos, e os discípulos não tinham mais medo da morte. Paulo de Tarso zomba da morte, diz: eu vivo para o Cristo e o resto me é lucro. Eu vivo para o Cristo, o resto é lucro. E quando está no livro Paulo e Estevão, quando o carrasco dele, o soldado romano, vai levá-lo para matá-lo, para sacrificá-lo por ordem do governador de Roma, e ele vai caminhando e ele diz: tu sabes, Paulo. E Paulo ficava amigo porque só falava de Jesus, do bem, de todos os soldados. O próprio Félix ficou amigo de Paulo e chorou no dia que Paulo foi condenado. Ele sabia, e Paulo consolando ele. Paulo consola Félix, que Paulo vai dizer a ele uma parábola. Ele diz, Paulo, chorando a Paulo, e na prisão: Paulo, me dói muito saber que eu vou perder a tua presença. E tu, como estás? Paulo disse: olhe, Félix. Aí pega assim na água. Aí disse: o mundo e os prazeres do mundo é como essa água que escorre nos meus dedos. E a água escorrendo nos dedos. E diz: e para onde eu vou? É um oceano, não é água que escorre, eu vou para um grande oceano. Você já imaginou o que é a felicidade que tem no mundo, que é apenas essa água que escorre nos meus dedos? E a felicidade de quem tem um oceano inteiro para si? É para onde eu vou. E quando o soldado vai levando, chega lá no final, pede para Paulo parar, porque vai degolar ele, né? Vai tirar a cabeça separar a cabeça do corpo, com a espada na mão, e começa a tremer o próprio soldado. E Paulo se vira para ele e diz: soldado, cumpre o teu dever. Porque quando o soldado disse aquela frase: Paulo, tu sabes que são teus últimos passos. Ele diz: eu vou para os braços do meu Senhor, e tu voltarás para o mundo
de ganância, de mal, de assassínios. E quando o soldado treme, ele diz: cumpre o teu dever, eu estou esperando, que já está demorando demais ir para os braços de Jesus, o meu Senhor. Aí o soldado, Paulo já acorda, isso eu estou dando um spoiler aqui para vocês, mas aproveita esse spoiler, porque vocês vão ter que ler o livro para ver tudo isso, como é bonito lá, e chorar também como eu choro toda vez que eu leio. E Paulo já está numa grama muito verde, só que Paulo está cego conforme aquele momento primeiro lá em Damasco, quando ele viu Jesus. Ele cegou, e ele fica cego novamente. E ele vê que alguém está andando, farfalhando aquelas folhas. E aí ele faz: quem está aqui? Aí ele ouve a voz: irmão Paulo. Que é a mesma voz que disse a ele lá em Damasco: irmão Saulo, Jesus mandou vir te retornar à vista. Aí ele ouviu a voz: irmão Saulo. E o resto vocês vão ter que ler, porque senão eu vou te contar o final do livro. Aí é maldade fora do comum, não é? Bom, e Jesus trouxe essa informação de que a vida continuava mais bela. E ele não só trouxe a informação, ele veio. Jesus, depois de ressurrecto, passa 40 dias. Está lá no Atos dos Apóstolos, no início. Lucas diz que Jesus passou 40 dias indo e vindo, convivendo com os seus discípulos, com os seus apóstolos e seus discípulos. 40 dias. 40 dias. Estão me ouvindo aí? Deixa eu botar aqui aumenta ali, por favor. Tu baixou? Nada? Nossa Senhora. Deixa para lá, eu vou cantar aqui mesmo. Vocês estão ouvindo o violão daí? Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar a tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar a tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregar. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregar, nas veredas, estradas e caminhos, e de pregar a boa nova que ao mundo vai mudar, e de pregar e amparar, socorrer e tirar espinhos. Quem me ama não seguirá sozinho, que é amando que se ensina a amar. E de pregar nas veredas, estradas e caminhos, e de pregar a boa nova que ao mundo vai mudar, e de pregar e amparar, socorrer e tirar espinhos. Quem me ama não seguirá sozinho, é amando que se ensina a amar. Amar, amar, amar. Eita, que coisa.
coisa boa. Ô Queiroz, você conseguiu escutar o violão dali? Deu para escutar? Porque tem aquele outro microfone que também poderia deixar o teu aí só como backstage, tá bom? Bom, então, ele veio, como diz a canção, ele veio, como diz o baião, é um baião isso aqui. E porque ele veio, todos nós estamos aqui, nessa tarde de bênçãos, uns trabalhando, né, todos se dedicando a esse momento, outros que aplicam passe, que faz todo o trabalho aqui, vem com todo o amor, porque ele veio. Porque o mundo modificou completamente depois que ele veio. Depois que Jesus veio até o planeta Terra, ele preparou o mundo de regeneração há 2000 anos, sem levantar a mão para ninguém, a não ser para curar, para socorrer, para amparar. Dando exemplo de um amor afetuoso, o amor profundo e afetuoso que Jesus trouxe para nós. Um amor profundamente afetuoso. E foi preparando devagarinho o nosso coração para que o mundo hoje não estivesse como naqueles tempos de Jerusalém, a grande Babilônia judaica, em que não se respeitavam a vida. Nós vamos ver no início do livro Paulo e Estevão, a saga de Jochedebe, que é o pai de Estevão. Ele vai entrando na rua, tem 4 soldados romanos conversando. Ele era um homem do campo, um agricultor. E vem caminhando e fica na dúvida, falo ou não falo? O medo terrível. Se ele dizia um bom dia, ou falava com... Porque ele tinha que passar pelos homens. Se ele falasse, eles poderiam não gostar, mas se ele não falasse, eles podiam achar isso desrespeito. E ele fica naquele sofrimento, porque a vida dele não valia nada ali. Eles tiravam a vida por muito menos do que isso. E ele vai se aproximando, e o drama daquele velho, um homem velho já, o drama daquele velho caminhando, falo ou não falo? E quando vai se aproximando, ele resolve falar. Bom dia, autoridades. Pronto. Quem és tu para falar conosco? Vou te mostrar que não se fala com um soldado romano. E ó, espancaram o pobre do velho por conta disso. Ele humilhado, fica totalmente revoltado, profundamente triste com aquilo ali. Aí termina o que ele foi fazer, nem conseguiu fazer e volta. Quando ele volta, tem outros 4 soldados, diferentes daquele primeiro. E ele disse, não, aprendi a lição, com esses eu não falo não. E foi passando. Aí o soldado gritou, ei, como ousas passar por nós sem falar? E pegam o velho, espancam-no novamente. Para vocês terem uma ideia do quanto a vida não valia nada naqueles tempos. Se matava por qualquer coisa. E veio Jesus, pobre, muito pobre, filho de um carpinteiro de uma cidade com 200 habitantes, que era Nazaré, muito pequenininha. Imagine trabalhar para 200 pessoas que tem na cidade, construía casas, construía móveis, construía. Jesus veio muito pobrezinho. Até o nascimento dele foi num coxo que os animais se alimentavam. Mas a festa no céu, quando Jesus veio, abriu-se o céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, porque o Salvador do mundo nasceu.
E salvar para Jesus não era que ele tinha merecidos. As pessoas acham assim, né? Jesus me salva, ele levou meu pecado. Eu posso pecar, posso matar, roubar, fazer o que quiser aqui. Jesus já me tirou os pecados todinho. E não é verdade. Conceito de salvar, está no livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. Logo no começo, me parece que é a mensagem 31 ou é 32, que ele vai explicar o que é salvar para Jesus, quando Paulo diz, e ele nos salvou. Ele salvou porque mudou a perspectiva da visão daquele povo. E quando muda, quando o indivíduo desperta a consciência, ele está automaticamente salvo. O mal que ele poderia fazer não faz mais. O desamor que ele teria não tem. Ele procura ocupar suas mãos com o bem do semelhante. Porque Jesus o salvou. Esse é o conceito que, no final das contas, é de fato uma salvação. Porque mexeu conosco e faz com que nós possamos fazer algumas coisas para realmente alcançar esse lugar, que aí passa a ser o famoso lugar de fala dos salvos, não é? Está até em moda esse negócio, lugar de fala, tem até briga por conta disso aí nas internet, nesses lugares, né? Essa canção eu fiz na pandemia, mais como força para todo mundo, um pouquinho de alegria, de força para gente que ficou em casa, que sofreu, ficou com a máscarazinha na cara, a noite dos mascarados, e agora estamos perto de sair de tudo isso que vai passar, viu? É preciso ter fé e esperança, é preciso ter amor, é preciso crer que a escuridão já vai passar, é preciso acreditar que a alvorada clareou, é preciso ter isso e alegria, mergulhar dentro de si também, fazer o bem o exercício de cuidar, ter humildade, humanidade aqui além vai passar, que tudo passa nesse universo de Deus, que amanhã vai ser melhor, vamos cantar, plantar amor pelos caminhos meus e teus, vai passar, que tudo passa nesse universo de Deus, que amanhã vai ser melhor, vamos cantar, plantar amor pelos caminhos meus e teus. É preciso ter fé e esperança. Porque Jesus veio, nós mudamos a nossa perspectiva da vida e a morte se tornou vida, porque agora nós sabemos que a vida continua. Quando as irmãs Fox fizeram aqueles barulhos, os espíritos se manifestando nas paredes, e elas passaram a fazer shows, até mesmo quando souberam que eram os espíritos falando com elas, e descobriram que tinha um espírito que tinha sido enterrado naquela casa. Depois houve uma explosão na Europa e na América, das mesas que se levantavam, pianos, mas não era um pianozinho lindo como esse aí, não. Era aqueles pianos que fosse de cauda, aquelas coisas enormes, que se levantava, parava no ar, e as pessoas perguntavam, perguntas frívolas, se ia casar, se não ia casar, e ele ia batendo e respondendo naquele código, uma batida era sim, duas batidas era não, e depois começaram o alfabeto todinho, e até chegarmos à psicografia com Allan Kardec. E aí as vozes falaram. E aí os nossos mortos, que já se apresentavam aqui na terra como as almas. Fulano viu uma alma ontem, lá no meu sertão, sertão profundo,
Se dizia, não, fulano viu uma alma, outro viu uma alma, mas não dizia que aquilo era a continuidade da vida. Era uma grande incógnita. E aí vieram as mãos sagradas de Chico Xavier, trazendo, hoje, mais de 500 livros ele deixou, não é? Mais de 500 livros, só de Chico Xavier, da lavra dele. Sem falar naqueles livros que nascem a partir de um livro de Chico, né? Quantas pesquisas, quantas coisas não geraram outros livros, muitos, sem fim a quantidade. Dizendo, os mortos vinham conversar. Tem muitas as cartas dos jovens que morreram, acidentados, e as mães chorosas, os pais, chegavam para Chico Xavier, e Chico trazia a mensagem. Às vezes a mãe ficava com medo de se aproximar, sofrendo as dores terríveis do filho jovem, que passou para o mundo espiritual, e queria saber alguma coisa, porque a dor rasgava seu coração, e ficava escondida. E de repente Chico Xavier levantava com a carta na mão, e dizia, mãezinha Odília. E aquela mulher que não tinha nem se apresentado, estava lá atrás, caía num pranto profundo, porque aquela carta falava de segredos que só ela e ele, e as pessoas mais íntimas da família, às vezes nem todas da família sabiam. E ele trazia revelações, dizendo, falando do mundo espiritual, onde estava, com quem estava, falando o nome dos avós que estavam recebendo ele, de tios, de pessoas, um padre fulano de tal, que Chico nunca saberia, porque aquelas pessoas eram de outros lugares. A morte se fez vida, porque transformou também a vida de Dona Odília, que a partir dali passou a fazer o bem em nome do filho, e teve mais forças, mais vida, porque aquela notícia de que o filho estava vivo, trazia para ela essa realidade. Não tem nada maior do que isso. O órfão, que a mãezinha volta e traz mensagem para ele, orientando na vida. Os amores que se vão, a esposa, o esposo, e que fica um vínculo, e que aquele casal, aquela parte daquele casal briga com Deus. E nesse momento que recebe uma mensagem do mundo espiritual, o amor se faz novamente. É muita grandeza. E estarmos aqui hoje, sabendo dessas notícias alvissareiras. E a doutrina espírita é a doutrina culta, a doutrina do livro. Ela veio através dos livros, né? Kardec semeou através dos livros. Então eu acho que na casa espírita tem 2 lugares que são os que realmente fazem a mudança do indivíduo, combate qualquer perturbação espiritual, qualquer coisa. É aqui, é esse momento em que se bebe os ensinamentos e a livraria. São esses 2 lugares. Não é naquele lugar de que o médium vai curar você, curar seu corpo. A cura real acontece quando o indivíduo se abebera desse universo que tem no Evangelho de Jesus, traduzido de uma forma palatável para todos nós, através da doutrina espírita. Aí sim, acontece a cura real, a dor nunca mais doeu, porque ele veio, não é? E aí, para encerrar a nossa parte, porque já está chegando na hora, eu diminuí aqui, porque estava muito... Teve uma zoada aí, vocês desculpem aí esse problema que aconteceu aqui, não foi? Mas vai ficar lá no YouTube. Ah, tu consegue, né? Ainda bem. Nunca mais a dor doeu. Quando Jesus se aproximou daqueles homens, tem um momento em que Tiago é morto, isso quem conta é irmão X, Humberto de Campos. Tiago foi retirado da casa do caminho,
que era o centro espírita deles, era a igreja deles, inventaram uma história para culpar Tiago. E aí a turba daquele povo voraz por sangue sai arrastando Tiago, não o Tiago menor, o outro Tiago, irmão de João. É o primeiro mártir depois de Estevão. Sai arrastando Tiago pelas ruas de Jerusalém, que a casa do caminho era um pouquinho fora da cidade. Sai arrastando o jovem, Tiago era jovem, arrastando, rasgando suas roupas, e chegam lá na praça, onde Estevão tinha sido apedrejado, a mesma praça, e amarram Tiago no poste, e fazem ali o julgamento, e condenam Tiago, e Pedro veio acompanhando, porque nada poderia fazer, vem correndo também, vendo aqui o que estão fazendo com Tiago, mas culparam Tiago e condenaram Tiago à morte. E aquele povo mesmo passa o Tiago ao fio da espada, e com muito ódio esbagaçam o corpo de Tiago. E Tiago serenamente aguenta tudo aquilo, depois pegam o resto do cadáver e jogam pelo o muro de Jerusalém. E aí Pedro volta para casa e começa a chorar. Senta-se ao lado de uma janela rústica da casa do caminho e chora, 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 chora. E no momento ele olha para as estrelas, que já está ficando noite, e diz: Senhor, por que isso? Daquele céu estrelado, vem se formando uma luz, e se forma na frente de Pedro, e é Jesus. E Pedro diz: por que, Senhor? E Jesus disse: eu te disse que aquele que quiser vir após mim tem que carregar sua cruz. Aí Pedro disse: sim, Senhor, não temo a morte. Nós não tememos a morte, porque develaste-nos um mundo muito melhor do que este, que nos faz sofrer e chorar. Mas e os maus? E Jonaquim, que inventou essa calúnia contra Tiago? E Jesus diz: calma, Pedro, ele viverá. Aí Pedro diz: e Jonas que se mancomunou recebendo dinheiro dos poderosos para culpar Tiago? E Jesus diz: calma, Pedro, não alimenta revolta no teu coração, porque ele também viverá, e viverá para se confrontar com todo o mal que fez com os outros. E ele diz: e Herodes, Senhor, e Herodes, os homens maus, eles também viverão, Pedro, e viverão para se defrontar com todas as dores, porque o remorso é o inferno em vida, e o remorso não poupa ninguém, e eles viverão para suportar todo o mal que fizeram a alguém. E Pedro bota a mão no rosto, chorando, e quando tira a mão no rosto que olha para Jesus, ele já tem desaparecido. Ele só vê as estrelas, e Pedro entende que não há inferno maior do que o remorso de um indivíduo que faz o mal ao outro. Quando nós fazemos o mal ao outro, Joana de Ângeles diz que o mal que nos faz mal não é o mal que fazem a nós. O mal que nos faz mal é o mal que nós cometemos, é o mal que nós fazemos ao outro. Porque somos filhos da luz, Jesus já tinha dito isso. Somos do amor, não suportamos ser maus.
Isso nos violenta. Por um momento na Terra, o indivíduo pode até achar que o poder, a ilusão do mundo vai anestesiá-lo, mas a consciência vai despertar. E quando despertar a consciência, os indivíduos pedem no mundo espiritual, eu estou relendo agora Ação e Reação de André Luiz, os espíritos pedindo para reencarnar. Eu preciso do esquecimento, eu não suporto mais o que eu fiz com meu irmão, eu preciso voltar. Tenha calma, meu irmão, chegará seu dia. Não, eu quero logo, eu não estou aguentando, é o inferno. Porque quando você perde o corpo, você perde esse grande mata-borrão que lhe sustenta as coisas. Você está livre com a sua... Você é a consciência. Como é a sua consciência? Não é? Então, são esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não é nada nosso, eu não tenho nada, eu apenas faço uma música ou outra, mas a maioria é trazida pelos Espíritos. Nem elas eu posso dizer que são minhas. Entendeu? Tanto que eu estou gravando um CD agora que vai ser todo de graça, eu vou botar no Spotify, nas plataformas gratuitas, porque você vai cobrar um negócio que não é seu, não é? Vou pedir ajuda aos amigos para fazer essa parte de músicos, pagar esse universo aí, mas, não é? E para encerrar, aqui já estamos chegando na hora, né? Meu amigo Queiroz. Naqueles dias, lá na Palestina, o mundo conheceu o amor de Deus que se vestiu de homem e espalhou a fé e a esperança em cada coração vibrou e renasceu, e todos viram o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Naquelas praias ele caminhou e toda luz se fez. Quando cantou seu evangelho, o mundo velho estremeceu, e assim curava aquela multidão e a tanta dor desfez. Naqueles dias o reino dos céus sobre a terra desceu. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. Quando cantou as bem-aventuranças, o povo entendeu. Do coração saía tanto amor, brilhava intensa luz. Falou de um reino de paz e o povo nunca o esqueceu. Que o mundo inteiro sabe que o modelo de amor é Jesus. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. E o eco da voz do divino amigo hoje nos alcançou e despertou o nosso coração para a senda do bem. E a caridade encheu o nosso ser da luz que ele ensinou. E agora somos nós os seguidores na terra e no além. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus.
Ramon, Lucena, venha para cá, meus amor. Que alegria estar com vocês. Obrigado por todos vocês que estão aqui. Obrigado por vocês que estão em casa. Aqueles que ainda vão nos assistir. Que a paz do Cristo envolva nossos corações e viva a vida. Viva a vida que é infinita. Não é eterna porque teve começo, mas não terá fim, é infinita. Paz e luz. Ramon. Que palestra bonita, né? Sensível, que teve muita arte e verdade, né? Que todos esses ensinamentos eles possam reverberar no nosso cotidiano e que possamos realmente encarar a vida como essa bênção, essa dádiva, né? Tantos espíritos gostariam de ter a oportunidade e nós estamos tendo nesse momento, então vamos valorizá-la, né? E também muitos espíritos que foram simpatizantes a gente já deixaram esse plano, né? Mas eles estão lá, eles estão vivos, né? E se a gente vibrar positivamente por eles, eles com certeza vão receber essas vibrações, né? Então, vamos sempre manter essa conexão firme e crer na imortalidade da alma, que de fato Jesus veio nos mostrar. Então, gostaria de agradecer demais Merlânio pela bela exposição, né, pelos sentimentos que ele trouxe. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar, meu filho. Quem agradece é a gente, não, Assim como nossa querida Ione, né, que interpretou Libras, né, para que essa palestra possa ser acessível, né, a todos os públicos, e essa deve ser a nossa postura, né, de inclusão. E nesse momento eu vou fazer a nossa oração, né, a nossa prece, para que a gente possa sair daqui mais harmonizado e espiritualizado. Então, que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao bem, à espiritualidade amiga que está aqui nos amparando, que possamos abrir o nosso coração para nesse momento receber um passe, uma luz, um banho de amor, de renovação, deixando aqui os maus sentimentos, os maus pensamentos, e que possamos irradiar para todo o nosso planeta muita luz, muita paz, muito amor, muita caridade, e que possamos manter essa vibração elevada ao sairmos daqui e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sermos luzes no caminho das pessoas que passarem por nós, que possamos exercitar a paciência, a caridade, a humildade, a sensibilidade, a honestidade, e que possamos ter na nossa prática a nossa maior bênção, a nossa maior marca, como assim Jesus fez. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da existência, que possamos irradiar luz também para os espíritos que mais precisam nesse momento, e todos os nossos parentes, amigos que já se foram, que eles possam sentir as nossas boas vibrações, que possamos voltar, retornar aos nossos lares em paz, em segurança e na certeza de que o amor é o caminho para vencermos. Que assim seja. Uma ótima semana para vocês e que possamos vivenciar o amor. Até mais.